No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre função. Matematicamente falando, o que é uma função? Observem. Função é uma regra de correspondência que relaciona elementos do conjunto A com elementos do conjunto B. Os elementos do conjunto A formam o conjunto domínio e os elementos do conjunto B formam o conjunto contradomínio. Os elementos efetivamente utilizados no conjunto B formam o conjunto imagem. Pode-se denotar uma função como f, A, setinha B. Ou seja, é uma função que começa no conjunto A e leva seus correspondentes ao conjunto B. Então vamos montar um desenho em diagramas aqui que relaciona uma função. Vamos fazer o conjunto A aqui, o diagrama dele. O conjunto é simbolizado por uma letra maiúscula, então vamos botar aqui o A. E esse é o nosso domínio. Ó. Vamos escrever aqui embaixo domínio. Vamos supor que dentro desse conjunto tenhamos os elementos A, B e C. Iremos criar agora, aqui na direita, um conjunto B, também um diagrama aqui. Ó. Esse conjunto, a gente pode chamar ele de contradomínio, então vamos escrever aqui embaixo contradomínio. Dentro desse conjunto B, vamos colocar os elementos D, E, F e G. Agora, vamos pegar e criar uma setinha saindo aqui do elemento A do conjunto A até o elemento D do conjunto B. Então, criamos essa seta aqui. Também criamos uma seta que vai sair do elemento B e ligar ele com o elemento E. E agora criamos uma outra seta ligando o elemento C com o elemento F. No conjunto da direita, no conjunto B, observem que os elementos D, E e F foram utilizados, foram efetivamente utilizados. Percebam que o elemento G, esse não foi utilizado. E é isso que foi dito anteriormente. Todos os elementos do conjunto A, eles fazem parte do conjunto domínio. Já no conjunto B, nós temos o contradomínio. E aqueles elementos do conjunto B que são utilizados, eles formam um conjunto especial, que é chamado de conjunto imagem. Então vamos circular esses elementos utilizados aqui, ó, e formar esse conjunto que nós chamaremos ele de imagem. Então, de modo geral, essa é a visualização básica de uma função, levando elementos do conjunto A, chamado de domínio, para elementos do conjunto B, chamado de contradomínio. Os elementos do conjunto B efetivamente utilizados formam o conjunto que nós chamamos de imagem. Quando queremos definir se um diagrama ou se determinada relação é uma função, duas regras devem ser observadas para que realmente seja uma função. Primeira, todos os elementos do domínio devem ser utilizados. E segundo, cada elemento do domínio gera um e apenas um elemento no contradomínio. Tendo em vista essas duas regras, iremos analisar agora uma série de exemplificações para verificar se elas representam funções ou não. Exemplos. Verifique se os diagramas abaixo são funções de A em B, entre parênteses, F, A, setinha B, fecha parênteses. Item A. Então temos aqui uma representação em diagramas de uma relação. Vamos verificar se ela é função ou não. Se ela é função, ela tem que respeitar aqueles dois itens que colocamos anteriormente. Então, ele diz inicialmente que todos os elementos do domínio devem ser utilizados. Como para o enunciado o conjunto A será o domínio por conta da representação que a gente tem ali de f de A em B, a gente pode perceber
que tanto o elemento A, quanto o B, quanto o C, eles são utilizados, porque tem uma seta saindo deles. Então, dessa forma, a primeira regra é respeitada. Já na segunda regra, que cada elemento do domínio gera um e apenas um elemento no contradomínio, isso significa que de cada elemento do domínio vai sair apenas uma seta para um elemento correspondente no conjunto B. Então, nesse caso, o A está relacionado com o D, o B está relacionado com o E e o C está relacionado com o F. Cada um tem seu elemento específico ali. O A não está ligado ao mesmo tempo com o D e com o E. Por conta disso, por conta dessa especificidade de cada ligação, é caracterizada assim como função. Alguém pode perguntar, bom, mas o elemento G não foi utilizado. Lembrem-se, no contradomínio, nem todos os elementos precisam ser utilizados, mas os que forem, formam o conjunto imagem. Então, esse item A representa uma função. Vamos ver o item B. Está aqui a nossa figura pronta para a gente analisar na situação. Primeiro, todos os elementos do domínio devem ser utilizados. E aí a gente percebe que os elementos A, B e C estão sendo utilizados. E aí, tranquilo, a primeira sentença está sendo respeitada. Agora, cada elemento do domínio gera um e apenas um elemento no contradomínio. O que acontece? Novamente percebemos que de cada elemento está saindo apenas uma seta para um elemento correspondente no conjunto B. Portanto, isso caracteriza uma exclusividade ali. O A está ligado somente no D, o B está ligado no E e o C está ligado no E. Aí você pode estar perguntando, bom, mas o E está sendo ligado em dois elementos. A questão é que no conjunto B pode ter essas duas setas no mesmo elemento. A questão é que não pode sair duas setas de um elemento do domínio para dois elementos diferentes no contradomínio. Então, para essa situação do item B, também temos uma função. Vejamos agora o item C. Está aqui a nossa relação pronta para analisarmos. Primeira regra: todos os elementos do domínio devem ser utilizados. E aí a gente já percebe que no domínio, o conjunto A, não tem uma seta saindo do elemento C. Portanto, não está sendo utilizado esse elemento. Se não está sendo utilizado um elemento do conjunto no caso domínio, automaticamente já não representa uma função. Porque todos os elementos do domínio devem ser utilizados. Então essa situação do item C não representa uma função. Item D. Está aqui a nossa relação para analisarmos. Primeira regra: todos os elementos do domínio devem ser utilizados. Já conseguimos perceber que o elemento B não está sendo utilizado, não tem seta saindo dele. Logo, por isso, já não é função. Mas, se formos adiante e observarmos a segunda característica, cada elemento do domínio deve gerar apenas um elemento correspondente no contradomínio. E se observarmos o elemento A, ele está gerando o D, o E e o F, porque tem setas saindo para esses três elementos. E isso também representa uma característica de que não é uma função. Então, se observarmos também essa característica, já podemos classificar essa relação do item D como não sendo uma função. Então, ela falha nas duas características que nós analisamos. Item E. Está aqui a nossa relação para analisarmos. Observem que nessa também há uma falha nas duas propriedades. O elemento C não é utilizado, falhando na primeira propriedade, e o elemento A está gerando dois elementos diferentes, o D e o E. Portanto, falha também na segunda propriedade. Então, essa relação do item E também não é uma função. E agora, por último, o item F. Vejamos a relação aqui. Primeira propriedade: todos os elementos do domínio devem ser utilizados. E nessa relação, todos os elementos estão sendo utilizados. E cada elemento do domínio está tendo seu correspondente no contradomínio. Embora o elemento E do contradomínio
ele esteja ligado a partir do elemento A e do B do domínio, isso é uma situação que pode acontecer. Não poderia acontecer o A estar ligado em dois elementos diferentes e o B estar ligado em dois elementos diferentes. Então, o domínio tem que utilizar todos os elementos que estão lá dentro e cada elemento que está no domínio vai ser ligado com apenas um elemento no contradomínio. Lembrando, um elemento no contradomínio pode estar ligado com mais de um elemento no domínio sem problema nenhum. No contradomínio, nem todos os elementos precisam ser utilizados, mas os que forem utilizados formam o conjunto que inicialmente chamamos de conjunto imagem. Esse foi nosso vídeo de funções, espero que tenham gostado e até a próxima.